Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. A agenda verde do governo Lula avança e o presidente sanciona a lei que aumenta o teor de biocombustível no diesel e na gasolina. O agro comemora possível aumento de demanda, mas o setor de transportes está em alerta com impactos nos motores de caminhões. E mais, será que o agronegócio vai pagar pelas emissões de CO2? A ministra Marina Silva diz que metas de redução de gases vão ser por setor e a agricultura vai estar inclusa. Você vai ver também que na próxima semana a Camex decide sobre a taxação de fertilizantes. E no clima, a chegada das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste interrompe meses de tempo seco. Mas a previsão faz um importante alerta e você vai ver nesta edição. E tem mais no cenário internacional. A eleição nos Estados Unidos acontece em menos de um mês. E a nova guerra comercial está no radar, tanto de Trump como de Kamala. O que vem por aí, você vai saber nesta edição do Hora H do Agro, que já está no ar. A transição energética e a descarbonização, temas que fazem parte da agenda verde do governo Lula, avançaram nesta semana. Em um evento em Brasília, o presidente sancionou a lei que aumenta a mistura de biocombustíveis no diesel e na gasolina e incentiva o uso de combustível verde da aviação. A gente segue em frente agora para tratar dessas misturas. Segundo o texto, a mistura de etanol na gasolina tipo C, que hoje está em 27%, poderá chegar até o limite de 35%, desde que constatada a viabilidade técnica. A lei também abre espaço para que a mistura possa cair para 22%. Já a mistura de biodiesel ao diesel, que hoje está em 14%, será de 15% em 2025 e deve subir em 1 ponto percentual por ano, chegando a 20% de mistura em 2030. O Conselho Nacional de Política Energética vai ter a liberdade para avaliar a viabilidade dessas metas de mistura e pode fixar o percentual entre 13% e 25%. Esse percentual de mistura de 15%, a começar já no ano que vem, vai ser estabelecido desde constatada a viabilidade técnica. A lei também cria um programa de combustível sustentável de aviação, que deve começar a ser usado em 2027, a partir de 2027. Nele, as operadoras aéreas deverão reduzir as emissões de gases do efeito estufa através do uso do combustível sustentável de aviação, o SAF. O combustível alternativo é feito de óleos vegetais, por exemplo, e pode ser misturado ao querosene de aviação tradicional para a redução das emissões de gás carbônico. A meta é atingir uma redução de 10% das emissões em 2037. Também foi criado o Programa Nacional de Diesel Verde, onde um conselho vai fixar a cada ano a quantidade mínima de diesel verde a ser adicionado ao diesel de origem fóssil. E um programa de incentivo ao biometano, onde serão definidas metas para a redução da emissão de gases do setor de gás natural por meio do uso do biometano. Agora, um setor que vê a sanção desse projeto de lei com preocupação, o projeto dos combustíveis, é a área de transportes. Um estudo encomendado pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, revelou que o aumento da mistura de biodiesel ao diesel pode trazer impactos aos motores de caminhões, com a redução da potência e do torque. E ainda ressalta que o aumento do biodiesel no diesel resulta em aumento no consumo de combustível e maior aglutinação de água. A gente lembra que atualmente o transporte rodoviário é o principal meio de escoamento da safra de grão no Brasil. Um levantamento da Exalc Log revelou que este modal logístico responde por mais de 65% do total movimentado de grãos aqui no Brasil.
Esse tema é super importante para o setor produtor, para o setor consumidor, e a gente vai já abrir um painel nesta edição. Apresentando a vocês Francisco Turra, que é presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Seja bem-vindo, Turra. E Eduardo Rebuzzi, presidente da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. Agradeço pela companhia e começo com você, Turra. Qual é a demanda de grãos que vai ser criada e a partir de quando esses impactos do adicional vão ser sentidos no mercado agrícola? Afinal de contas, é bastante o aumento da mistura previsto do biocombustível aos combustíveis, não é? Bem, eu não tenho dúvida que nós estamos falando de um projeto importantíssimo para o Brasil. O Brasil é grande produtor de biomassa, o maior produtor de biomassa do mundo é o Brasil. E há muitas alternativas, não é apenas soja, não é apenas canola, não é apenas pongâmea, que podem, por exemplo, produzir o biodiesel em se falando de vegetais. Sem falar, por exemplo, que o biodiesel é produzido a partir também de substância que antes era um problema para qualquer empresa que tivesse graxas, gorduras saturadas, etc. Era um problema enorme para o meio ambiente, enfim. E nós hoje temos aí uma solução que ajuda o produtor, que ajuda a produção, que ajuda o Brasil, sob o ponto de vista ambiental, porque eu acho que ninguém tem dúvida, CNT, Anfávia, ninguém tem dúvida que todos têm que fazer alguma coisa efetiva para ajudar a descarbonização. Bom, por sorte, o agronegócio brasileiro ganha, porque ao invés de você estar importando 10 bilhões de litros de combustível fóssil, biodiesel, você tem aí essa alternativa do biodiesel, além do etanol, que desde 1975 já estava em plena vigência, já impressionando o mundo. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse projeto de lei, e você colocou, além dos números, algo muito importante. Tudo vai crescendo a partir de que CNPE autorize, viabilize, veja os problemas técnicos, o impacto, porque não é um projeto que unilateralmente foi imposto, mas uma discussão grande, cientificamente feita, analisando as ponderações da CNT, e todos os que estiverem no processo, eles serão cobrados, e nós só vamos ter elevação se tivermos o produto confiável como estamos tendo. Porque a gente ouviu muitas denúncias, olha, o biodiesel está causando problema no inverno, no verão, aqui e ali. Quando nós pedimos a comprovação para identificar onde e com quem acontecia, nós não tivemos, por exemplo, a Aprobio, nada. E há estudos feitos, por exemplo, por um professor da Universidade de Brasília, que a própria universidade veio e disse, olha, não está autorizado pela universidade a dizer o que ele está dizendo. Portanto, inconfiável o parecer. Então, eu acho que o Eduardo, que bem representa a CNT, sabe que isso tudo foi feito assim, democraticamente, com abertura, a ciência presente. O biodiesel não está aí por acaso. Ele está aí porque efetivamente correspondeu. Muito bem. E, Kelly, nós já estamos diante de um produto, Bivan, que ele até já dispensa o diesel fóssil, 100% até. E aí, naquele dia, nós vimos caminhões de várias marcas, aviões lá próximos, aguardando a hora de poderem utilizar isso para fazer alguma coisa para descarbonizar o meio ambiente. Turra, eu vou voltar com você já e vou pedir para você a resposta que estou esperando, de quanto a gente vai ter de aumento de demanda para grãos, para cana, mas já na segunda rodada você traz esses detalhes, porque no final das contas essa é uma vantagem também para quem produz o grão, seja soja, o milho ou a cana, entre outras culturas que podem ser usadas como biocombustível. Eu vou agora para falar com você, Eduardo, porque há pouco nós mostramos um trecho de um estudo da CNT que apresentava impactos da nova lei nos motores dos caminhões e preocupações de vocês. Como vocês pretendem lidar com essa nova realidade à medida que aumentará a mistura de biocombustível nos combustíveis fósseis? Bom, inicialmente agradeço a oportunidade que a Jovem Pan nos traz. Cumprimento a você, Sué, Kellen, Severo e também o Francisco Turra. Bem, eu representando a NTC, que é a nossa Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, que representa todos os transportadores do Brasil e faz parte do sistema de transporte,
que é composto pela CNT, pelo SESC-Senat e pelo ITL. Nós, assim, de pronto, declaramos que nós somos favoráveis a todas as medidas que visem a redução de emissão de gases. Nós temos projetos também importantes, como despoluir, de aferição de emissão de gases dos nossos veículos, tanto transporte de cargas, como também transporte de passageiro. Então, nós temos essa política de combate à emissão de gases está dentro da nossa história e faz parte do nosso projeto. Isso é bem claro. Também estive presente lá no evento da sanção da lei que foi aprovada no Congresso, na terça-feira passada, e estamos de acordo com a política no conceito geral. Existe, sim, preocupação nossa por conta dos estudos que nós já temos realizado, a CNT tem realizado, tanto em universidades aqui no Brasil também, como em outros estudos do exterior, comprovando que existe, no momento, um limite de aplicação do biodiesel ao diesel fóssil, né? Temos informações, na Europa a adição de biodiesel está na ordem de 7%, Estados Unidos 5%, Argentina 9%, 10%. O Brasil nós estamos atualmente com 14%. E isso nos causa preocupação, porque não somente os estudos, como também fatos comprovados em empresas de transporte rodoviário de cargas e de passageiros, da formação de borra, de problemas no bico, na bomba injetora. Quer dizer, então, isso vem causando alguns transtornos às empresas e causa, sim, uma preocupação para a operação dos veículos. Eduardo, então, eu vou voltar a explorar esse ponto com você. A gente vai precisar renovar aqui a questão da sua internet para termos mais clareza ainda na sua participação. Volto com você na seguinte rodada para que você aprofunde esses temas. Enquanto isso, continuo com Turra aqui na conversa. Obrigada, Eduardo, por enquanto. Turra, diga para a gente. Os críticos do biocombustível apontam efeito no preço de alimento, porque, afinal de contas, a gente vai estar tendo uma competição. De um lado, o grão para alimento, de um lado, grão para combustível. De novo, eu te pergunto, quanto vai aumentar de demanda para o agro com essa nova lei sancionada? E a segunda questão vai ter efeito colateral na formação do custo do preço da comida no Brasil? Ellen, efetivamente, a produção de soja no Brasil, de 150 milhões de toneladas, ela vai ter um destino de agregação de valor aqui dentro e hoje já está tendo com o biodiesel. Ao longo de 15 anos, nós já utilizamos uma safra, ou seja, nós utilizamos já 300 milhões de toneladas praticamente ao longo de 15 anos. Vamos esmagar em torno de 30 milhões de toneladas por ano para produzir o biodiesel necessário dentro da previsão. Ano que vem, de 14 para 15, nos anos seguintes, um a mais. Então, nós vamos ter um destino sem a gente ficar procurando um comprador, dependendo unicamente dos chineses, que repentinamente compram muito, mas podem efetivamente reduzir, como há nesse ano uma ameaça. Então, o Brasil já tem uma destinação, vai agregar valor, preço melhor ao produtor, isso sem dúvida, já está acontecendo hoje. Com relação a alimentos, a Europa, por exemplo, está equivocadíssima pensando nisso, pelo seguinte: ela imagina que nós estamos levando esse produto soja unicamente para o biodiesel, que ele fica 100% biodiesel. Não, sobra farelo de soja, e se houvesse esmagamento para óleo só, sobraria óleo, mas não, agora biodiesel, sobra farelo de soja, exatamente para alimentar aves, suínos, bovinos, peixes, etc., tudo. É um alimento fundamental, 30% do alimento das aves, produto farelo de soja. Então, quando há uma demanda aquecida, como no Brasil, todos os anos, nunca deixamos de crescer na produção para o mercado interno e externo. A avicultura é a maior exportadora do mundo. O consumo nacional, 45 quilos habitante ano de frango. Então, Kellen, isso, quando você tem disponibilidade maior, a tendência do preço é diminuir. Nesse ano, reduziu o preço de milho e farelo de soja, reduziu o produto ao consumidor. Simplesmente isso. Então, essa não é a verdade. Ao contrário, esse projeto ele ajuda exatamente a que a avicultura continue aumentando a produção para o mercado interno, exportar suínos,
bovinos, etc., porque é um componente fantástico para a avicultura e para a ração. E o milho, que também era um problema produzindo etanol lá no Centro-Oeste, e logística que faz isso, nós vemos que hoje o milho tem o DDG, que está alimentando principalmente gado leiteiro, mas também aves e suínos, com novas fórmulas que hoje estão sendo obtidas pela nossa Embrapa. Muito bem. Agora, Turra, enquanto a gente espera o Eduardo voltar, porque ele estava fazendo alguns pontos importantes de preocupação, por exemplo, o setor de transportes, eu quero aprofundar com você uma questão. A gente repetiu aqui um texto da lei que fala sobre viabilidade técnica. Então, essa lei, ela dá um horizonte de para onde se deseja que vá o aumento da mistura no Brasil, mas isso vai precisar ser viável, ou seja, não dá para causar um monte de efeito colateral, em inflação, em escassez de produtos, se a gente tiver com quebra de safra, entre outros. O que eu quero dizer na prática é, como é que fica o horizonte para o investidor? Ele vai investir sem saber se essa mistura de fato vai aumentar? Kevin, eu acho que em relação, por exemplo, ao biodiesel, está perfeita. Eu acho que a fórmula encontrada é perfeita. Subindo 1% ao ano, a partir do ano que vem, você vai podendo aferir exatamente qualidade e especificidade, benefícios, e não, você vai também descobrir se há defeitos, problemas, né? Então, perfeita, acho que a legislação previu tudo isso. Por enquanto, não houve problema algum, mas há segurança jurídica, sim, porque estabelece que nós podemos crescer até 2030, 20%, e depois podemos crescer mais, desde que CNPE efetivamente valide, e a validação acontece pela qualidade, né? Bom, mas também não vai cair abaixo de 13%, um ponto percentual do que está hoje. O que aconteceu já há 2, 3 anos passados? Previsão de subir para 15%, de repente, redução para 10%. Exato. Aí sim ficou muita indústria ociosa, muito problema, prejuízo e etc. Isso vem exatamente traçar um normativo futuro. Eu garanto para o biodiesel etanol crescimento, desde que possam tecnicamente ser comprovados. E eu estou também abrindo horizontes para outros, SAF, querosene verde, biometano, uma série de outros combustíveis que farão. Muito bem. Então, olha, é um momento muito importante para o país. Investidores muitos estão chegando. Desde o dia da promulgação, a gente já teve não só notícias, mas inclusive sondagens de investidores. Por exemplo, produzir combustível fóssil. Tá certo. Você acha que é uma riqueza maior do que produzir combustível verde? Não. Muito bem, Turra, eu agradeço demais. Quero já agradecer Francisco Turra, que é o presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, que trouxe aqui vários efeitos colaterais e uma análise aprofundada dessa lei. Turra, obrigada pela presença. A gente vai convidá-lo mais vezes para tratar desse assunto. Até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Até já. Nós vamos voltar com o Eduardo da CNT daqui a pouco, porque ele tem contrapontos a essa nova lei, mas enquanto isso quero trazer aqui uma questão importante que está em análise. O Instituto de Combustível Legal destacou a necessidade de fiscalização para evitar que empresas façam adulteração dos combustíveis e ganhem em competitividade em relação àqueles que não irão cumprir o percentual de mistura. Vamos ouvir. É um grande avanço para o Brasil na transição energética, na liderança mundial sobre esse processo. Vamos ter combustível de aviação sustentável, além de termos uma matriz elétrica mais limpa do mundo, vamos ter também uma liderança mundial na transição energética. Alguns dos cuidados precisam ser observados. Por exemplo, a mistura do etanol na gasolina, que hoje está limitado a 27%, vai subir até 35%. É muito importante termos um controle técnico dos carros e dos veículos, saber se os veículos podem suportar essa elevação e em quanto tempo isso pode ser feito. Outra dificuldade grande é a questão do biodiesel. O biodiesel está hoje com uma mistura de 14%, vai subir eventualmente até 20%, não se sabe qual é essa elevação. É preciso ter uma fiscalização eficiente para evitar que empresas que vendem diesel como se fosse biodiesel, ganhem uma competição desleal com aqueles que fazem a mistura correta.
Muito bem, muito obrigada. A gente volta agora a falar com o Eduardo, que trazia um contraponto. É isso que nós estamos fazendo aqui, analisando a nova lei sob a perspectiva de quem produz o biocombustível, ouvimos há pouco Turra, mas também sobre a perspectiva de quem usa esse combustível. E aí, Eduardo, você estava falando sobre a preocupação das transportadoras, dos caminhoneiros com o aumento da mistura do diesel, do biocombustível no diesel. Conta pra gente que efeito colateral será dessa nova realidade, como vocês vão lidar com isso? Sim, é bom lembrar que o maior consumidor de diesel no Brasil é o transporte de cargas rodoviário. Cerca de 80% do consumo é direcionado ao nosso trabalho. Então, a gente tem a preocupação, e isso também é a preocupação que não é só nossa, embora eu esteja falando aqui em nome do transporte rodoviário de cargas, mas também afeta o transportador de passageiros, a frota de ônibus. Né? Tivemos a oportunidade de ir em algumas garagens, conhecendo o que vem acontecendo com os veículos, né? Que é a formação de borra, a manutenção, a troca de equipamentos, de filtro que tem que ser antecipada. Tudo isso aumenta o custo, diminui a capacidade, a força do veículo, aumenta até o consumo. Quer dizer, os estudos que nós temos, que foram realizados, e a experiência que vem sendo desenvolvida pelas empresas no dia a dia, nessa operação, trazem essa preocupação muito grande com o aumento do custo, a redução da capacidade dos veículos em sua operação, de torque, de ponto de partida. Isso acaba aumentando até o consumo, porque o motorista, naturalmente, ele acelera mais para poder compensar essa perda de potência. Então, de forma geral, conforme eu falei no início, nós somos totalmente favoráveis às medidas que visem a redução de emissão de gases, de poluentes. Tá? Só que o que tranquiliza a gente, de certa forma, é que o CNPE ele vai conduzir isso de forma técnica. Tá? Então, esses estudos que serão realizados ao longo do tempo, eles poderão demonstrar que a adição de biodiesel está exagerada ou não, porque nós acreditamos que vai haver muito bom senso para que você não comprometa a frota que nós temos. Nós temos hoje mais de 3 milhões de caminhões no Brasil, né, circulando. E esses caminhões têm motores antigos também. Tá? Então, a própria Anfávia, ela também manifesta preocupação com relação à adaptação dos veículos à nova adição de biodiesel. Então, nós não estamos contra a lei, estamos a favor de que isso tenha uma visão técnica para que não haja um prejuízo das empresas em primeiro momento e, em segundo, da economia como um todo e da sociedade. Excelente. Eduardo Rebuzzi, vamos convidá-lo para outras oportunidades, mas ficou muito claro o que vocês têm apontado como preocupações diante dessa nova realidade que se coloca aqui no Brasil. Eduardo, que é o presidente da Associação Nacional de Transportes de Carga e Logística, volte sempre. Até a próxima, Eduardo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e pelo debate, que ele é muito importante que ele ocorra de forma perene, para que a gente consiga os melhores resultados possíveis. Excelente, faremos isso por aqui, com certeza. Obrigada. E ainda no tema Agenda Verde, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o compromisso do Brasil para reduzir as emissões de gás do efeito estufa vai ser bastante ambicioso esse compromisso. Em evento, ela também afirmou, abre aspas, agora é obrigatório que todos tenham metas setoriais e nós temos que ter metas de redução de CO2 nesse raciocínio. Energia, transporte, agricultura, indústria, todos os setores e um setor que não é setor, que é o de desmatamento, fecha aspas. Será que a agricultura vai pagar pela emissão de CO2? É isso que se entende da fala da ministra do Meio Ambiente? Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas, está conosco para analisar esse assunto. Professor Daniel, seja muito bem-vindo. Eu já começo com a primeira pergunta para você. Uma meta de redução de CO2 para a agricultura, como defendeu a ministra, significa o que na prática, hein? Oi, Kellen. Um prazer voltar a falar com você. Bom, significa um conjunto de coisas, Kellen. A primeira delas é a seguinte. Uma NDC, que é esse compromisso que o país estabelece, pode ter formas diferentes. A absoluta maioria dos países do mundo, desde o Acordo de Paris em 2015, adotou NDCs condicionadas, predominantemente. Em outras palavras, nós vamos cumprir um conjunto de objetivos ambientais desde que o mundo nos ajude a financiar, transfira tecnologia ou que o nosso país se desenvolva. O Brasil optou por um caminho diverso. Nós vamos cumprir com um conjunto de objetivos climáticos, aconteça o que acontecer. Agora, com esse debate sobre detalhar a nossa NDC, especificar por setores as responsabilidades,
O que nós estamos fazendo é reconhecendo uma espécie de dívida climática setorial. Uma NDC é um compromisso obrigatório que o país assume perante o mundo e, portanto, uma espécie de dívida externa. Ao atribuí-la, por exemplo, ao agro, ou ao setor industrial, ou ao setor de transportes, nós estamos dando número a uma dívida e quase que convidando o setor social, o setor judicial a executarem essa dívida estabelecida para o setor. Você fala em dívida, e quando a gente fala em dívida, você usou dívida climática, a gente lembra em pagar dívida. E eu vou te convidar para nós juntos vermos o que está rolando lá na Europa. Dá uma olhadinha. O principal cientista climático da União Europeia, ele disse ao jornal Financial Times que o bloco europeu não vai atingir as metas climáticas se não forçar o setor agrícola a pagar pelas emissões de gases de efeito estufa. Segundo ele, seria, abre aspas, quase impossível atingir a meta proposta pela Comissão Europeia sem uma taxação. Aí a pergunta para você, a ideia na Europa vai ser implementada lá e aqui o agro então passará a pagar por essa dívida climática que você bem nomeou anteriormente? Olha, Kelly, sinceramente eu espero que não. E aqui eu acho que para entender qual é a opção que o Brasil pode e deve fazer, é importante olhar para o mundo e ver como os demais países estão se posicionando. Então, 78% dos países do mundo condicionaram seus objetivos climáticos a compromissos internacionais ou expectativas de desenvolvimento. Dos 20% que sobraram, digamos assim, estes, na maioria, são países ricos, desenvolvidos. As exceções são Índia, China e Brasil. Índia e China disseram: eu vou cumprir os meus objetivos climáticos desde que o meu PIB cresça e vou medir a minha meta em relação à intensidade do crescimento da minha economia. O Brasil seguiu o perfil europeu. Vamos fazer o objetivo climático a qualquer custo. Agora, por que eu acho que também é importante olhar para esse cenário do mundo? Porque quando nós observamos aqui nos nossos vizinhos, na África, na Ásia, a maior parte dos países, quando estabelece compromissos setoriais, estabelece compromissos de adaptação ou de desenvolvimento. E é muito interessante ver como isso é feito. Então, se eu observar, por exemplo, o que é feito na Bolívia, a Bolívia diz: eu vou reduzir o meu desmatamento em 80% até 2030. E, para isso, 40% eu me compromisso com esforço próprio, 60% desde que o mundo me ajude. E para isso eu irei cumprir metas de garantir saneamento básico para todas as pessoas, aumentar a produção em 60%, aumentar a produtividade em 50%, assegurar saúde para as pessoas. E, portanto, que nós precisamos entender de que forma nosso compromisso climático será visto como parte de um compromisso de desenvolvimento sustentável. A opção que a Europa fez foi uma opção particular, que, aliás, como você mencionou, nem eles estão cumprindo. Não parece que é sábio ou inteligente para nós, um país com todos os ativos verdes que temos, seguimos esse roteiro. Professor, para fechar o raciocínio que você coloca para a gente, a nossa audiência deve estar perguntando, e de toda essa discussão, quando essa conta pode chegar para mim? Ou seja, quando a ministra do Meio Ambiente, que diz que os setores devem pagar pelas emissões, ela não usou esse termo, sou eu que estou usando, isso é algo de curto prazo? Que tipo de ações você vê aí no radar ainda para 24 ou 25? Bom, o que a ministra tem sugerido é que ela vai aumentar a ambição da meta brasileira. Então, um país que já possui uma das mais ambiciosas metas do planeta, se não a mais ambiciosa de todo o planeta, irá aumentar ainda mais esse compromisso e agora estabelecer como ele se divide para setores. Qual a tendência? A tendência é que, à medida em que o prazo dessa dívida chegue próximo do vencimento, e ele é 2030, as ações de cobrança no judiciário podem chegar. Aliás, apenas no ano passado, 230 ações climáticas registradas foram protocoladas no mundo. O Brasil já é um dos centros da litigância ambiental. É mais uma semente fertilizante para isso. Além do que, Kelly, o que tem acontecido é que o setor financeiro começa a incorporar essas dívidas no seu cálculo do dinheiro. Quem deve mais, pega dinheiro mais caro. Se o Brasil é um país que estabelece uma meta mais elevada, também significa que nós podemos ser punidos na hora de captar o dinheiro para financiar a nossa produção.
Interessantíssimo raciocínio que você desenvolve aqui. Certamente você voltará outras vezes para aprofundar essa situação para a nossa audiência. Daniel Vargas, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, sempre muito bem-vindo. Volte sempre, professor. Obrigado, Kelly. Um prazer. Até a próxima. A agência de notícias Bloomberg revelou nesta semana que os principais grupos políticos da Europa concordaram em analisar o adiamento da lei ESG do bloco diretamente lá no parlamento, sem a necessidade de passar por comissões. Você viu aqui no Hora H do Agro que, após pressão, a Comissão Europeia sugeriu uma mudança no início dessa lei que proíbe a importação de produtos agrícolas originados de áreas abertas após dezembro de 2020. Ela começaria a valer no início agora do ano que vem, 2025, mas a proposta é que entre em vigor em 30 de dezembro do próximo ano para grandes empresas e em 30 de junho de 2026 para micro e pequenas empresas. Segundo a Bloomberg, a expectativa é que o parlamento vote o adiamento da lei ESG em novembro. E o nosso assunto agora é a taxação de fertilizantes. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, deve decidir agora, na próxima semana, no dia 17 de outubro, se a tarifa de importação sobre o fertilizante nitrato de amônio vai ser elevada de 0, que é atualmente, para 15%. Maciel Silva, diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, está conosco e traz as informações. Maciel, seja bem-vindo. Qual é a decisão que você espera que a CAMEX tome? Pelo histórico de decisões, pelo perfil técnico da CAMEX. O que vem por aí, hein? Oi, Kelly, bom falar contigo. Então, a nossa expectativa é de que a CAMEX ela indefere o pleito. Qual que é o embasamento para essa discussão? A gente está num cenário, na verdade ele já se arrasta por anos, onde a nossa produção doméstica ela é muito pequena em relação ao que a gente tem associado à demanda para a agricultura. Então ela já oscilou entre 11% e 20% a participação da produção doméstica em relação ao que a gente demanda. É uma demanda que ela é crescente, mas a produção não acompanhou. Então, o que isso nos reforça? Que tecnicamente a gente tem uma série de parâmetros, inclui esse, que não justifica essa elevação tarifária, porque ela seria uma transferência de custo sem qualquer benefício para a indústria nacional. Então, tecnicamente, a gente acredita que deve ser indeferido. Deve ser indeferido mesmo num contexto em que, se essa taxação passar a valer, são alguns milhões de dólares a mais de arrecadação aos cofres públicos que devem vir pela frente em tempos de desafio fiscal. Isso pode soar como uma boa alternativa. E o segundo ponto é a Abiquim, que é a associação que defende essa taxação, e ela diz que a indústria nacional só não cresce porque o importado vem com isenção de tarifa. Esses dois pontos não vão pesar contra essa sua expectativa de que a CAMEX não taxe o fertilizante? Então, o desejo técnico pode ser que ele não se alinhe com o desejo político, mas quando a gente faz essa avaliação da arrecadação, Kelly, na mesma decisão anterior, onde se decidiu em manter o pleito na pauta, a gente vê a desoneração de muitos outros produtos. Então, se a gente pega aquela cesta, dentro do escopo da arrecadação, talvez não seria o mais determinante. Quanto à questão de desenvolvimento ou não da indústria nacional, acho que cabe uma ordem associada às coisas. Porque se a gente pega, o próprio plano de fertilizante, ele trata disso, toda a discussão associada à produção de fertilizante nacional, sobretudo o nitrogenado, ele passa por um histórico de deficiências que a gente tem, seja relacionados à infraestrutura, seja o acesso e custo dessa matéria-prima, que está associado à competitividade. Então, o desenvolvimento dessa indústria vai depender do quão competitiva ela é. E isso não alterou, então isso não mudou no cenário, não é só necessariamente a importação que é um fator. Então, primeiro a gente precisa estruturar tecnicamente todas as condições de ambiente de negócio para o desenvolvimento dessa indústria, para depois a gente discutir em relação ao comércio internacional. Talvez a gente esteja discutindo apenas uma transferência de custo. Pode ser uma decisão no meio do caminho. Hoje a alíquota é zerada, não está com uma taxa, com uma tarifa para trazer o nitrato de amônio. E a proposta é que vá para 15%. A CAMEX pode decidir por algo no meio do caminho, como 7,5%, por exemplo? É uma hipótese, isso pode ocorrer, eles têm a liberdade para decidir. Qual que é a sequência lógica desse processo? Ele passa por uma avaliação técnica, que é o comitê que faz a avaliação em relação à parte tarifária, e tem a parte técnica dos ministérios que faz essas discussões. O que se encaminhou dessa discussão técnica é que deveria ser indeferido o pleito, ele não tem
nenhuma justificativa. Mas esse comitê, que a gente chama popularmente por CAT, dentro dessa sopa de letrinhas, a CAT optou pelo indeferimento, mas ela é consultiva, então ela não tem uma decisão deliberativa. Então, se seguir o que foi recomendado pela CAT, seria o indeferimento, mas, obviamente, o GSEX ele tem a liberdade de tomar essa decisão. Isso é uma hipótese. Ela, apesar de não ser recomendada, ela é possível. Você disse algo que me chamou bastante atenção. Você diferenciou a decisão técnica e quando você olha para os argumentos estritamente técnicos, o Maciel disse aqui para a gente que acredita que a Camex não vai taxar fertilizante. Mas quando você olha para o elemento político, você ponderou que pode ser uma questão a ser avaliada com mais profundidade. Se o peso político for maior e a Camex decidir taxar o fertilizante, essa medida passa a vigorar imediatamente, quer dizer, as próximas safras, os próximos meses já terão um impacto direto dessa decisão? Então, a decisão, ela traz, inclusive, o período de vigência, se é que ele tem um recorte, mas ele pode ter início imediato, sim, é uma possibilidade. Se tendo início imediato, sim, todas as importações que a gente trouxer, elas vão estar associadas a essa ampliação de custo, que aí vai estar... Essa ampliação de custo ela vai estar envolvida a culturas como cana-de-açúcar e café, por exemplo, que faz a utilização desses produtos, principalmente em cobertura. Duas outras questões muito rapidamente para você, Maciel. A primeira delas é se essa decisão for tomada pela Camex de taxar fertilizante, há como reverter? É dentro do mesmo comitê. Então, é o mesmo conselho que tem que tomar essa decisão. Então, ou seja, é difícil. É difícil, mas... A melhor alternativa é não tomar, né? Que ela é possível. Então, ela tem a decisão de deferir o pleito da Biquim, indeferir, ou postergar e sustentar em pauta até ter uma decisão de fato. Outra questão, há outros fertilizantes na lista para avaliação da Camex que podem também ter taxação de importação? Teve avaliações recentes, inclusive na última reunião teve algumas deliberações, alguns com menor relevância, por exemplo, o ácido fosfórico foi discutido na última reunião e teve a elevação aprovada. E dentro da lógica técnica, assim, a gente pondera que faz sentido, a gente tem condição de atendimento interno, então é um pleito que se justifica, e não é o caso que se aplica, por exemplo, ao nitrato de amônio. Muito bem. Maciel Silva, diretor técnico adjunto da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, muito obrigada por estar conosco. Esse é um tema muito importante para setor de cana, para setor de café e para todos que dependem de fertilizantes aqui no Brasil. Vamos acompanhar atentamente a discussão na Camex. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. E daqui a pouquinho você vai ver as últimas atualizações sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos e as novidades sobre a guerra comercial que impactará o Brasil. E tem mais, o mapa das chuvas para a safra nova que está sendo plantada aqui no país. A gente volta já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito.
Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com a Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Nesta semana, diversas regiões do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil receberam chuvas. O INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, aponta para a previsão de acumulados superiores a 100 milímetros nos próximos dias. E é o caso do Norte e do Oeste de São Paulo, Sul de Mato Grosso do Sul e algumas áreas do Sul de Goiás e de Minas Gerais, como para quem nos assiste pela TV, é possível ver no mapa. A Notus Meteorologia revela que essa mudança indica o início da consolidação do período úmido no Brasil, que para o agro marca o início do plantio em muitas áreas. Mas há um alerta em relação a bolsões de seca nos próximos meses. A Desirê Brant, meteorologista da Notus, está conosco e traz as informações. Desirê, seja bem-vinda. Por onde as chuvas vão se espalhar a partir de agora? Inclusive, eu sei que você trouxe mapas para a gente. Olá, Kellen. Olá a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui no Hora Agro. E olha, a expectativa é que a chuva se consolide mesmo daqui para frente, ainda bem, um cenário muito diferente da safra passada, que tivemos um grande atraso. Agora, a gente já viu as instabilidades se espalharem pelo país, a atmosfera já está dando sinais de mudanças, já tem chovido, ainda que de forma pontual em algumas localidades, mas bem-vindos à primavera, porque agora, de fato, a gente tem características bem comuns para a época. Olha só, para o mês de outubro, a expectativa: a chuva se espalhando pelo Brasil, por importantíssimas áreas produtoras. Do lado direito da nossa tela, nós temos a anomalia e em azul indica chuva acima da média. Então, há uma expectativa de chuva acima da média para o Sudeste, para o Centro-Oeste, região Norte e ainda chovendo bem na região sul do Brasil, garantindo excelentes índices de água disponível no solo. Para as áreas do Mato Piba, não deixa de chover, mas aos pouquinhos a chuva chega. E olha, em novembro, a chuva já consegue alcançar justamente as áreas do Mato Piba. Mesmo que não alcance a média histórica, tem previsão para bons acumulados. O corredor de umidade se estabelece mesmo em novembro, contemplando as áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, da região Norte, com bons acumulados de chuva e reduzindo aos poucos no sul, mas ainda ultrapassando a média no sul. Para dezembro, mantém a chuva muito bem posicionada e ainda mais encorpada, desde a costa do Sudeste até a região norte do Brasil, sem deixar de chover nas áreas mais ao sul do país. Agora, Kellen, hoje mesmo nós tivemos a atualização do último relatório do NOAA e o novo relatório aponta para o surgimento do Laninha para o decorrer dos próximos meses. Esse Laninha, a expectativa é que ele seja fraco, mas ele deve trazer alguns efeitos e um deles pode ser o surgimento de algumas áreas com estiagem e, por outro lado, algumas áreas com chuva acima da média e até com chuva demais para determinados períodos aí da nossa safra, Kellen. Desirê, a gente vem de um tempo seco e aí fala em seca, o pessoal já fica bem preocupado. Um dos seus alertas é para bolsões de seca, onde eles vão estar? O que eu chamo a atenção é especialmente para as áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, mas o maior alerta que fica, Kellen, do resumo de tudo que pode acontecer ao longo desta safra é em relação ao excesso de chuva que pode acontecer na porção central do Brasil. E isso é um padrão muito característico do fenômeno Laninha. Isso pode acontecer especialmente no começo do próximo ano, entre janeiro e fevereiro, que é quando a gente pode ter uma chuva em excesso. E quando estiver chovendo muito nestas áreas mais centrais, aí a chuva falha no Rio Grande do Sul. Mas isso são áreas, são secas regionalizadas, nada muito grave por enquanto, porque até lá as expectativas são boas em relação à previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. Que bom. Então, de uma maneira geral, o alerta são para os bolsões de seca e eles são bolsões que, pode repetir para a gente, vão se concentrar prioritariamente onde? Na região da Campanha, no Rio Grande do Sul. Metade sul do Rio Grande do Sul é que a gente pode ter aí alguma falha na chuva. Agora, Paraná, por exemplo, no sul do Brasil, que ano passado sentiu muito a falta da chuva, enquanto chovia muito no Rio Grande do Sul, para esse ano as condições
são bem melhores, inclusive garantindo aí não só a safra, como safrinha também, com boas expectativas. Já que você falou de safrinha, vamos para lá, porque o Paraná está semeando a safra de verão de soja, o pessoal do Centro-Sul já fica de olho na janela ideal do plantio do milho safrinha, que também precisa da regularidade das chuvas agora em áreas, por exemplo, do centro. Qual vai ser a condição climática para o milho, segundo a safra, Desirê? Kellen, bem pontuado. O ponto crucial, na verdade, é o plantio dessa safra, né? Para ajustar bem o calendário. Então, como a chuva está se espalhando, aos poucos vai dando start aí no plantio da primeira safra. E para o decorrer do nosso verão, as expectativas são boas, como eu falei. Existe aquele alerta para excesso de chuva entre janeiro e fevereiro, no momento da colheita da primeira safra. Mas, como falei, tem garantia de chuva, de umidade no solo, então água pro safrinha não deve faltar. E o calendário, ao que tudo indica, deve ficar bem ajustado, uma região ou outra com um levíssimo atraso aí nesse plantio do início mesmo da safra, mas as expectativas são boas. Olha o mês de março, ainda mostrando chuva prevista em toda a faixa, desde o sudeste até a região norte do Brasil. Lá no Rio Grande do Sul, tá vendo? Começa a aparecer aquela manchinha vermelha, ali que eu dei o alerta para os bolsões de seca. Agora, nas demais áreas do Brasil, Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, Matopiba e principalmente essa porção centro-sul do país, que começam a focar agora, já pensando no milho safrinha, as expectativas, felizmente, são muito boas. Em abril, a chuva começa a reduzir, Kellen, mas é movimento natural da atmosfera. Aos pouquinhos começa mesmo a diminuir a intensidade da chuva, mas veja que não tem nenhuma área com ausência total de chuva. Então, algum resquíciozinho de chuva ali deve ter para garantir o andamento da segunda safra de verão, Kellen. Desirê, você veio nos trazer boas notícias e a gente gosta, assim, ao que tudo indica, a condição climática favorável para uma produção farta no Brasil. Torcemos para que tudo se confirme e a gente possa celebrar uma safra cheia. Volte sempre, Desirê. Pode deixar, Kellen. Fico à disposição e muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece a companhia. Até a próxima. Falando de condições climáticas, a gente vai lá para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque o furacão atingiu o mercado de laranja. O preço futuro do suco de laranja disparou na Bolsa de Nova York nesta semana, diante da passagem do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo a agência de notícias Reuters, muitas fazendas de laranjas estão próximas aí do caminho do furacão. O Milton chegou a alcançar a categoria 5, mas perdeu força ao tocar o solo da costa da Flórida. A Flórida é o maior estado produtor de citros dos Estados Unidos e um grande impacto da tempestade seria outro revés para a indústria e para os consumidores, que estão lutando contra a baixa produção de laranja americana e os altos preços. No Brasil, a alta global do preço do suco da laranja já é sentida pelos consumidores. A laranja já acumula a maior inflação desde 1995 e está mais caro preparar o tradicional suco da fruta. Em 12 meses, segundo o IBGE, a laranja subiu 62,5% no IPCA. E continuamos nos Estados Unidos porque em menos de um mês vai acontecer a eleição presidencial por lá. Está agendada para o dia 5 de novembro. O Brasil e o mundo acompanham os rumos da disputa para a Casa Branca. Um dos temas centrais para o agro brasileiro é a aplicação de tarifas sobre produtos chineses, com uma possível escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Vale lembrar aqui que, no passado, o setor agro se beneficiou da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, porque enviou um maior volume de soja para os chineses. A campanha de Kamala Harris já disse que aplicará tarifas em uma abordagem mais parecida com a do atual presidente americano Joe Biden. Neste ano, Biden elevou tarifas de produtos como carros elétricos chineses, chips e outros produtos de lá. Do outro lado, Trump sinaliza uma abordagem na aplicação de tarifas que deve ser ainda mais intensa contra a China do que foi no mandato anterior. Vamos aprofundar e entender as novidades sobre o tema guerra comercial com o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, seja muito bem-vindo. Conte pra gente, os Estados Unidos, parceiro importante do Brasil, já sabem como será a nova era da guerra comercial com Kamala ou com Trump? Bom, primeiro,
É um prazer estar aqui no programa com você, Kellen, e os telespectadores. Olha, uma possível guerra comercial entre Estados Unidos e China e a política tarifária vai depender muito do resultado. Se o ex-presidente Donald Trump prevalecer, devemos ter um aumento substancial dos recursos e uso de tarifas. A campanha do Donald Trump está prometendo aumentar a tarifa média de importações chineses para os Estados Unidos de 11% para 60%. É muita coisa. E colocar uma tarifa linear de 10% sobre todos os produtos que entram na economia americana. Não acreditamos que é provável que ele venha implementar tudo isso. As nossas contas na Eurásia, a gente acredita que vai ser uma tarifa média mais de 20% a 30%, então mais de o dobro, e também faseado ao longo do tempo. As repercussões, ainda assim, de uma política como essa, são importantes, que impactam a economia chinesa e certamente aumenta o risco de uma guerra, um revide daquela guerra comercial que a gente viu no primeiro mandato. Se a Kamala Harris prevalecer, a gente deve ter continuidade que a gente está vendo hoje. Medidas mais pontuais, específicas para alguns produtos, mas não algo abrangente e muito mais agressivo. Ou seja, daria para dizer que continuaria ao redor de 11% na taxa média e, no caso do Trump, poderia chegar até 60% contra a China. É isso? É isso, contra a China, não é? E só para a gente reconhecer os parâmetros do que isso representa, até um banco, o UBS, fez uma estimativa de que se os Estados Unidos colocasse uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses, o PIB chinês iria diminuir em 2,5%. Então, é uma cacetada grande. E se implementar tudo que o Trump está prometendo, também levaria um aumento da inflação na economia americana de 1% e também uma queda do PIB americano um pouco acima de 1%. Então, não acreditamos que ele fará tudo isso, mas a gente tem que reconhecer quais são as repercussões econômicas dessa promessa. Aí a gente pode calibrar, que algo, metade disso, faseado ao longo do tempo, é mais provável, mas ainda assim, mesmo só fazendo uma fração, ou metade, ou um terço do que ele está prometendo, ainda tem repercussões importantes. E, evidentemente, a grande pergunta é como é que os chineses reagem a isso, se de fato fizer. Exatamente. A minha pergunta era justamente essa. A reação da China, ela será igual ao que foi lá em 2018, quando a China, ao ser taxada pelos Estados Unidos, correu para o Brasil e buscou aqui, no agro brasileiro, a compra de commodities agrícolas que não tinham essas taxas para equilibrar em relação às taxas que estava sofrendo lá dos Estados Unidos. Essa história se repete na mesma onda, na mesma intensidade, se a guerra comercial tiver a intensidade que Trump está prometendo? Olha, eu acho que o agro brasileiro pode ganhar parcialmente, mas não acho que vai ganhar da mesma forma que ganhou no primeiro mandato do governo Trump, por duas razões. A primeira é que, de lá para cá, o agro brasileiro ocupou um espaço maior no mercado chinês. Então, os chineses dependem menos de importação de produtos agros americanos do que no passado. E a soja brasileira hoje é o principal fonte de exportação e importação chinesa de produtos agrícolas. Então, se no primeiro governo Trump era mais, entre aspas, fácil você substituir exportação americana para a economia chinesa, hoje é um pouco mais difícil, não é? Então, no primeiro mandato, os chineses reagiram colocando uma taxa de tarifa de importação de produto agro-americano e aí correram para os brasileiros. Dessa vez, se eles fizessem isso, vai ser mais difícil substituir esse produto e também a soja brasileira e a soja americana estão em períodos de entre-safra. Então, isso significa que a repercussão para alimentos na China será maior se você taxar os produtos agros americanos da mesma forma. Então, na nossa avaliação, se a gente tem um movimento agressivo do lado chinês, talvez americano, talvez os chineses não vão reagir com as retaliações semelhantes, talvez não vão reagir impondo tarifa sobre o produto agro-americano. Em segundo lugar, Kellen, eu acho que também a gente tem que reconhecer que os chineses estão com muito temor de uma guerra comercial ampla. De acordo com nossas consultas de lideranças chinesas, a gente está escutando que eles vão fazer de tudo para evitar uma guerra comercial. Eles estão preocupados com a economia chinesa e o presidente Xi Jinping, acho que eles estão debatendo
o que reagir. Talvez eles possam ter uma reação mais comedida, não retaliar de imediato e esperar que as mídias americanas ruem por si só, não é? E tentar oferecer algo para os americanos para tentar demovê-los de uma guerra comercial. Então, é uma liderança chinesa temerária de uma guerra comercial e com menos opções de substituição de produtos americanos no contexto que eles não têm o mesmo tamanho e volume que tinha no primeiro mandato do governo Trump. Última pergunta. A China, a partir dos movimentos de mercado, antecipação de compra, seja de carne, de soja, já está se preparando para uma eventual vitória de Trump? Segundo, de acordo com a Eurásia, quem ganha? Trump ou Kamala? Os chineses já estão discutindo como podem reagir. Isso é um debate muito vivo em Pequim agora. Acho que se preparando parcialmente para isso, absolutamente. E também pensando como é que vai ser a reação deles, né? Então, acho que vai ser um pouco diferente do passado. E quem ganha, nós na Eurásia apostamos que o Trump, ou pelo menos acreditamos que o Trump tem uma ligeira vantagem. É uma disputa muito apertada, né? As pesquisas estão todas dentro da margem de erro, mas quando a gente olha qual a principal preocupação do eleitor americano, particularmente nos estados pêndulo, temas econômicos associados a custo de vida é o tema mais importante. E nesse tema, o Trump tem uma vantagem sobre Kamala Harris. Então, a gente acha que isso tende a fazer a diferença nessa reta final das próximas 3 semanas antes da disputa. Mas nossa convicção não é muito alta. Muito bem. Christopher Garman, muito obrigada por estar conosco. Voltará mais vezes. Agradeço a você e a Eurásia pela companhia. Até a próxima. Prazer foi todo meu. Muito Igualmente. obrigado. Tchau, tchau. E aqui no Brasil, o Senado Federal aprovou nesta semana o nome de Gabriel Galípolo para assumir a presidência do Banco Central. Atual diretor de política monetária do BC, Galípolo é indicado de Lula ao cargo e deverá assumir o posto a partir de 2025, quando o mandato de Roberto Campos Neto termina. O mercado financeiro acompanha com desconfiança a possibilidade de interferência política do governo Lula no Banco Central, que é o responsável pelo controle da inflação e determinação da taxa básica de juros. No mesmo dia em que o Galípolo era sabatinado pelos senadores, o presidente Lula citou em um evento que participava, abre aspas, a taxa de juros haverá de ceder. Será mesmo? Vamos perguntar para o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Lula vai fazer alguma pressão para a interferência do Banco Central levar uma queda na taxa de juros, mesmo que o cenário econômico não esteja favorável a isso? Conta para a gente, Antônio da Luz. Nós temos que ver de que Gabriel Galípolo nós estamos falando. O Gabriel Galípolo, antes de ser diretor de política monetária do Banco Central, tinha posicionamentos que nos traziam muita preocupação. Mas existe também o outro Gabriel Galípolo, que efetivamente sentou na cadeira de diretor do Banco Central e que tem, desde então, tido um desempenho irretocável. Eu acredito, Kellen, que o presidente da República ele tem alguns excessos. Ele acha até que as agências de risco têm que vir perguntar para ele o que ele acha para que elas relatem. É óbvio que isso é um exagero, isso é um absurdo, e eu não tenho dúvida que ele fará pressão em cima do Gabriel Galípolo. No entanto, hoje o Banco Central ele tem a sua independência, tem a sua autonomia para tomar decisões. E eu espero que o Gabriel Galípolo ele use essa autonomia que foi dada justamente para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Boas, ruins, às vezes o remédio é doce, às vezes o remédio é amargo. Agora, tem que ser ministrado o remédio do momento. E esperamos que ele tenha, como presidente do Banco Central, um bom desempenho e um afastamento, como ele teve como diretor do Banco Central. Muito obrigada, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, pela análise. E agora eu tenho um recado para você. O Poder Supremo de Términos, inseticida da Irrara, vai revolucionar o controle de pragas nas lavouras. Términos é o seu maior aliado para combater o percevejo marrom na soja, o percevejo barriga verde no milho, além de outras pragas que ameaçam a produtividade. A fórmula inovadora age diretamente sobre as pragas, eleva o nível de controle com mais produtividade ao seu alcance. Términos possui supremo efeito de choque e período de controle prolongado, o que proporciona maior qualidade dos grãos e flexibilidade no combate aos percevejos em todas as fases da soja e do milho. Acesse rara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code que está na tela e descubra mais sobre o Poder Supremo de Términos.
O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.